Deixa eu só ver aqui se foi a gravação, deu certo. Então, vamos aqui de capítulo 29. Esse é um capítulo bem curto, né? Bem rapidinho, 4 minutinhos só. E aí, quando eu li assim a primeira vez, falei, ai, parece que não tem muita coisa aqui para falar, né? Já estava até pensando, falei, vamos fazer de repente 2 capítulos, mas aí de repente vai surgindo assim as coisas, né? Que o Senhor pode trabalhar os nossos corações. E a gente está vendo aqui, né, que até aqui a gente viu que Saul, a gente viu no capítulo anterior, tomando decisões ali, né, todo assim desorientado, assim, tá todo doido, né, gente, até a Cláudia falando um dia, parece que ele demonstrava assim ser bipolar, né, então a gente viu, enquanto Saul estava assim, né, cada vez mais desorientado mesmo, até porque o Espírito de Deus já não estava mais com ele, e enquanto isso a gente vê Davi, que mesmo assim, em alguns momentos em que ele erra, ele sempre se mantém ali, né, fiel ao Senhor, com foco em Deus, e aí então a gente vê aqui o contexto, deixa eu ver só aqui, ó, Nayara, bom dia, seja bem-vinda, a gente está fazendo aqui, só para você não ficar perdida, a gente está fazendo a leitura hoje de capítulo 29 de 1 Samuel, tá? Então, só para você, a gente acabou de ouvir o áudio, ele é um capítulo curtinho, e agora eu tô comentando sobre o capítulo, tá? Só para você não ficar perdida aqui, mas seja bem-vinda, viu? E então, você quer falar aqui algo? Acho que você levantou aqui, não sei se você quiser falar algo aqui, depois... Não, foi sem querer. Bom dia. Bom dia! Então, a gente vê Faz o aqui, né? seguinte. Então, a gente vê aqui que Davi, né, e os seus homens ali, eles se encontram ali numa situação bem, assim, aparentemente bem desconfortável, né, porque afinal a gente tá vendo ali que os filisteus estão se reunindo, eles se reúnem ali, o exército, a gente viu aqui no começo que ele fala que eles se reúnem o exército em Afeca, centenas de milhares deles, e eles se reúnem para lutar, batalhar ali contra os israelitas, né, os israelitas estão ali acampando em Jezreel, o nome, né, acho que do local, e Davi e os seus homens, eles estão ali acompanhando o rei, ali Aquis, que é dos filisteus, né, o povo que é inimigo do povo de Israel. Então a gente vê que eles estão numa situação, assim, bem desconfortável, né, afinal, assim, como que Davi, um israelita, que tinha a promessa de Deus ali para ser, que foi ungido como rei, a promessa de ser o rei, como que ele ia lutar contra o seu próprio povo, né? Mas ao mesmo tempo, como que ele desonra a pessoa que o acolheu no momento que ele estava precisando, né? E aí a gente vai vendo aqui que no contexto aqui a gente vê que quando ele chega ali com Aquis, ele não, o Davi não passa despercebido, né? Eles já logo, os comandantes ali, eles ali já perceberam quem era. Ele falou assim, esse não é aquele daquela canção de que Saul matou 1.000 e Davi 10.000, 10 milhares, né? E aí então a gente vê que os comandantes já ficam assim meio que se indignam, né? Porque já manda ele voltar. Então a gente vê que Aquis, que era ali da cidade de Gate, apesar dele confiar em Davi, porque Davi realmente a todo tempo ali, Davi era um homem muito de honra, né? Então a gente vê na vida dele, todo momento que ele sempre honrava as pessoas que honravam ele. Então a gente vê que ele ficou ali refugiado, viveu ali, acho que se eu não me engano, foi por em torno quase de 1 ano e meio que ele ficou ali, e ele honrava quem honrou ele, de uma certa forma, quem o ajudou. Mas em contrapartida, os príncipes ali dos filisteus ali, eles estavam todos suspeitando de que ele poderia trair, afinal, né, ele era israelita, ele estava ali, tinha uma questão lá com o rei Saul, por isso que ele estava fugido, mas ouvia ali a suspeita, né, dele trair, então os comandantes ali se indignam, mandam ele voltar, e, né, insistem que ele seja enviado realmente para casa, ali no versículo 4 ali, né, ele insiste ali, não, ele tem que voltar, né, justamente ali com receio de que ele pudesse, durante a batalha ali, mudar de ideia e lutar contra eles, né, então Davi acaba que é dispensado ali pelos filisteus, sendo ali impedido de lutar contra Israel. E aí, né, eu refletindo sobre essa situação, porque quando eu estava ouvindo, lendo, aí eu fico assim, meu Deus, como é que ele vai fazer isso, né? A gente começa já pensar, que ele vai fazer? E a gente vê que muitas vezes em situações ali,
difíceis que a gente tá, a gente vê a mão de Deus, né? O livramento divino de Deus. O que eu tive, a percepção que eu tive, depois quem quiser também compartilhar o que sentiu nesse capítulo, mas assim, que muitas vezes, talvez ali nessa situação, o que poderia parecer ser uma situação ali, talvez até parecia ser uma rejeição, né? Poderia parecer uma humilhação, assim, para Davi, no sentido de que estão me dispensando, mas um livramento. A gente vê que muitas vezes Deus fecha uma porta para nos proteger. Ali, essa situação ali aconteceu, o Senhor ali usa ali esse pessoal dos filisteus para falar, não, você não vai, e para protegê-lo, né? E realmente, porque imagina o dilema que seria para ele, lutar contra o seu povo ou trair a confiança de Aquis, que foi aquele que o acolheu no momento que ele precisou, que o honrou no momento ali, né? Deu ali terra para ele morar, e ele ficou com o exército, com todos os homens dele ali, morando por anos, né? Então, ele se viu ali num dilema grande, né? Imagino ele que ele devia estar num dilema, né? O que fazer nessa situação? E a gente vê o agir de Deus, como Deus livra. E aí me veio a lembrança de quando a gente pega lá em Êxodo, lá, né? Antes do pessoal atravessar o Mar Vermelho, me veio a lembrança dessa passagem que quando os israelitas estavam ali fugindo dos egípcios, né, os egípcios estavam ali perseguindo o povo de Israel, e aí quando o povo de Israel vê que os egípcios estão vindo, eles começam a ficar com medo, falam, meu Deus, agora tá vendo aquele exército gigante, um monte de gente, eles começam a ficar com medo, começam a clamar ao Senhor, e aí o povo começa o quê? Já a murmurar, né, com Moisés, já começa a murmurar com Moisés, mas Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui? E aí então eu queria compartilhar com vocês Êxodo 14:13, que Moisés, o que Moisés fala ali? Moisés, porém, responde ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Enfim, aí porque os egípcios e tal, mas o que eu queria trazer aqui pra gente, tem momentos que a gente está numa situação, assim, que o que fazer, né? Porque eu imagino que Davi deve ter ficado num dilema ali, meu Deus, e agora? Eu luto contra o meu povo, eu desonro, ou eu atraio a confiança desse cara que me acolheu? Não, é uma situação difícil ali. Mas você vê que o Senhor, ele livra, aquele que, quando a gente está vivendo, realmente, quando a palavra fala que somos filhos daquele que é guiado pelo Espírito, são os filhos de Deus, né? Então, quando a gente está sendo guiado, quando a gente está, por vezes a gente pode errar, por vezes a gente pode pecar, realmente vai acontecer algumas situações, talvez a gente fale em não consultar o Senhor e tome uma decisão precipitada, tome uma decisão errada, por vezes pode acontecer, mas a gente vê que o Senhor a todo momento, nada fugiu do controle dele, e ele nos livra de situações que podem vir grandes complicações. Imagina que esse homem era o homem que foi ungido para ser o rei, imagina se ele batalhasse contra o seu povo, o que poderia acontecer? Mas nós vemos que o Senhor tem plano para as nossas vidas, e assim como lá o povo, quando estava saindo do Egito, e parecia que eles estavam numa situação que não tinha ali solução, né, numa situação que eles não sabiam o que fazer, só que o povo murmurou, né, começou já a reclamar com Moisés, e aí, Moisés, você não trouxe aqui para morrer? Mas que nós sejamos como Moisés, mesmo numa situação ali desafiadora, que aparentemente parecia não ter solução, porque afinal o exército dos egípcios era um exército gigantesco, era um exército mais poderoso da época, e aí Moisés falou assim, né, o que a gente viu aqui em Êxodo 14:13, não temais, aquietai-vos, e veja o livramento do Senhor. E eu vejo aqui sobre a vida de Davi nesse capítulo 29, um capítulo que nos mostra um livramento mesmo, porque imagina, o Senhor vê as coisas que não são como se já fosse, o Senhor vê lá o futuro, ele já sabe o que isso ia causar se ele entrasse nessa situação, né? E quantas vezes na nossa vida também, às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente, por vezes, toma uma decisão errada, porque de fato a gente até viu aqui com o seu Antônio na terça-feira, ele compartilhando o capítulo, quando Davi vai ali para o rei de Gate, né, para Quis, a gente vê que ele não consultou o Senhor, né? Então, talvez não tenha sido a melhor escolha ter ido para lá, mas uma vez que ele estava lá, né, o Senhor estava cuidando, e aí, quem somos nós nessas situações difíceis que por vezes a gente se coloca, né? Às vezes a gente se coloca numa situação difícil, mas a gente é aquele que fica murmurando ou é a gente que confia? A gente era como aquele povo que estava lá seguindo Moisés e murmurando, você me colocou aqui para morrer? Ou a gente se posiciona como Moisés, que fala que já se posiciona, né? Não temendo, se aquietando e na confiança de que o Senhor vai dar o livramento. Assim como o Senhor livrou o povo
do exército do Egito, assim como assim como Deus livrou Davi de se colocar numa situação bem complicada, de ter que lutar contra o seu povo, ou então de acabar fazendo algo e traindo a confiança de Aquis, que foi um cara que acabou ajudando ele no momento desafiador, o Senhor o livrou de uma forma maravilhosa. Então, que a gente também, né, quem somos nós? Aquele que confia ou aquele que murmura? A gente tem que lembrar que Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, ele cuida dos detalhes. É isso que esse capítulo falou forte ao meu coração, de assim, esse sentimento de olha só como o Senhor cuida dos detalhes. Olha só como que a providência de Deus. Davi foi liberado de uma forma assim que ficou bem para todo mundo. Ele ficou bem no sentido de que ele não precisou trair a confiança lá do rei de Gate, ele não precisou entrar em atrito com o povo com os filisteus, e também não precisou entrar em atrito com os israelitas. Então, ele saiu ali. Então, às vezes a gente acaba se enfiando em enrascada, né, por decisões que a gente toma. Às vezes a gente acaba realmente estando em situações complicadas, mas o nosso Deus, ele intervém em nossas vidas. Ele nos poupa, ele nos livra, ele nos guarda. Realmente nós somos assim guardados por Deus a todo momento. E em Salmo 68, 20, diz que o nosso Deus é um Deus que salva. Ao soberano Senhor pertence o livramento da morte, né? A gente vê que esse deve ter sido Davi que escreveu, eu não parei para pesquisar se esse salmo foi dele, mas, né, muitos foi Davi que escreveu, mas a gente vê a vida de Davi, né, assim, uma vida de aventura, né, uma grande aventura, a vida dele, cheio de situações e ali de livramentos do Senhor, e realmente ele compartilha aqui com a gente isso. O Senhor é um Deus que salva e que nos dá livramento realmente. Então a gente pode também desse capítulo aqui de hoje, né, perceber que nem todas as portas que se abrem para a gente são oportunidades que a gente deve aproveitar, mas nem todas as portas que se fecham são derrotas. Ali, aparentemente, né, parecia que ele estava sendo ali, talvez poderia parecer uma humilhação de não, você não vai, mas ali às vezes portas se fecham e não são derrotas, são livramento do Senhor, né? Porque realmente poderia ser uma grande tragédia se ele lutasse com o seu próprio povo, por estar servindo ali o exército filisteu. Então, realmente, Deus cuida dos detalhes. Deus cuida, Deus usa até o inimigo, às vezes, para nos livrar, né? Porque você vê que ele usou ali até o povo ali, os príncipes filisteus, para falar, não, ele não vai com a gente. E aí eu queria trazer, assim, são 4 pontinhos que eu coloquei, uns 5 pontos aqui, para a gente refletir, né, sobre esse capítulo. E o primeiro ponto é que, assim, Deus controla nossas circunstâncias, né? Então, Deus, ele pode realmente intervir para nos proteger de consequências negativas. Porque eu parando e pensando, imaginando que se ele fosse lá lutar contra os israelitas, imagina as consequências negativas que isso podia ter, né? Então, a gente vê que o Senhor, ele intervém para nos proteger. E mesmo assim, em situações que as nossas intenções às vezes podem parecer ser boas, mas às vezes a gente vê que pode ter uma consequência negativa, a gente pode ler lá em Provérbios 16, 9, que fala o seguinte, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Então é muito lindo quando a gente está, né, vendo, quando a gente vive assim, uma vida de comunhão com Deus, porque por mais que às vezes a gente toma algumas decisões, mas que o Senhor vai sempre ali dirigindo os nossos passos, né? É aquilo que, assim, que às vezes as portas se fecham, mas a gente tem que lembrar que Deus tem o controle, né? Às vezes também ele realmente, portas se fecham porque ele está vendo lá na frente que isso não vai dar certo, que a consequência não vai ser boa. E aí ele vai lá e dá outra solução, né? Então, o Senhor, ele vê além do que a gente consegue enxergar. Ele está sempre agindo no nosso bem, mesmo quando a gente não entende, né? Porque às vezes a gente está vivendo algumas situações da vida que realmente a gente não entende por que está vivendo aquilo. Mas o Senhor, ele vê lá na frente, ele está vendo que a gente não está enxergando, né? Então, realmente, assim como o Senhor protegeu Davi, ele está protegendo a gente também, ele está cuidando de nós a todo momento, né? Aqui no Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, realmente, tudo vai cooperar para o bem. E um outro ponto aqui, então, né? Esse primeiro ponto aqui, que Deus
que eu quis trazer que Deus, né, sempre está controlando essas situações, que Ele realmente dirige ali os nossos passos. Um segundo ponto é o livramento mesmo do Senhor, né, em momentos ali de confusão. A gente vê que Davi, que ele estava vivendo entre os inimigos, ele foi poupado de um conflito que poderia destruir a sua credibilidade como futuro rei. Né? Lembrando que assim, o Senhor está vendo lá na frente, ele tinha a promessa de rei, ele seria o rei, então ele foi poupado ali de ter um conflito que poderia realmente destruir ali sua credibilidade. E aí Deus nos livra, até mesmo em situações criadas por nossas escolhas, né, difíceis. E lá em Salmo 34, 19, deixa eu compartilhar aqui, nos lembra que muitas são as aflições dos justos, né, mas o Senhor de todas os livra. Então, realmente, eu quis trazer alguns versículos hoje, né, sobre livramento mesmo, de que realmente no mundo teremos aflições, serão muitas as aflições que passaremos, muitas delas por decisões que não são mais adequadas que a gente toma, mas que o Senhor de todas os livra. Olha só que lindo, que nós possamos realmente estar cada vez mais caminhando em santidade, caminhando em obediência, e no momento que, se porventura a gente deslizar, realmente nós estaremos sendo guiados a todo momento, porque o Senhor, né, em Isaías 58:8, já nos lembra que assim, que os pensamentos, porque os fala o seguinte, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus, aqui no Isaías 55:9, porque assim como os céus, não cai, achei que tinha pegado, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Realmente, o Senhor que está vendo aquilo que a gente não vê, né? Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos são mais altos. Então a gente precisa realmente confiar, entregar, confiar. E um terceiro ponto aqui que eu queria compartilhar aqui com a gente é que Deus alinha os propósitos para o seu plano maior, né? Então a gente vê que assim, que realmente Davi não era o mais adequado ele lutar contra o seu próprio povo, né? Contra o povo de Israel, porque Deus havia um plano maior para ele. E esse incidente, ele realmente reafirma que Deus ele protege os seus planos, ele protege os seus planos, né? E em Jeremias 29:11 também estou trazendo aqui umas passagens que são bem conhecidas, mas que é sempre maravilhoso a gente reler, relembrar, para a gente se fortalecer, né? Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança. E lá em Jeremias também fala, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é? Então, realmente, é muito linda essas passagens, né, que vai nos edificando. E quando a gente pega ali, por exemplo, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu de Efésios. Então, ali o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele começa lá o primeiro capítulo de Efésios, trazendo ali uma saudação linda, né? Ele traz uma saudação e bênçãos espirituais em Cristo, né? Tem um trecho bem grande ali, que ele comenta daquele trecho que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E lá em Efésios 1:11, ele fala que ele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Né? Então, realmente, que a gente possa caminhar nessa vontade do Senhor. E a gente indo mais aqui para a reta final, depois a gente também, hoje é um capítulo curto, depois também eu gostaria até de ouvir vocês, se vocês tiverem alguma percepção diferente, algum ponto para complementar, para acrescentar, a gente vai ter mais tempo hoje, mas a gente vê também aqui um cuidado de Deus com os seus escolhidos, né? com os escolhidos dele, aquele que ele chama, que ele tem um propósito. Deus, ele não abandonou Davi, Deus, ele não nos abandona também. E você vê que mesmo ele vivendo ali, né, entre o povo inimigo, entre os filisteus, talvez não tenha sido a melhor decisão tomar lá, porque aqui em vários dos capítulos, a gente vê
ressaltando a questão que ele fala que Davi consultou o Senhor, e muitos a gente vai ver, depois mais pra frente, a gente vai ver que ele pega o manto, né, ele vai ter a situação ali do... já passou, acho que já até passou esse capítulo, mas que o sacerdote vai com o manto ali, que eles utilizavam, e ele pega o manto para consultar o Senhor. Então, vários capítulos, ele questiona, inclusive no próximo capítulo, quando a gente foi ver, ele consulta o Senhor se ele deve ir ou não para a batalha. Só que nesse aqui, de ir morar lá com o povo, lá com o rei de Gate, lá com os filisteus, a gente não viu nesse capítulo ele fazendo essa consulta, né? Mas o que eu queria dizer é que, assim, que mesmo ele vivendo ali com os inimigos, mesmo talvez tendo uma decisão que não tenha sido a melhor, estava ali numa situação nada confortável, né, completamente vivendo fora da sua zona de conforto, Davi não é abandonado por Deus, de forma alguma, no momento nenhum, assim nós também. E tem uma passagem, né, gente, extremamente conhecida, um salmo extremamente conhecido, Salmo 23, muito famoso, né? Quantas pessoas às vezes deixam a Bíblia lá aberta lá nesse salmo, e que nos mostra a confiança nesse cuidado do Senhor, né? Que fala o seguinte, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. O Senhor realmente, por mais que a gente esteja num momento ali desafiador demais, esse salmo nos mostra a confiança, né, no cuidado que ele tem com a gente, porque ele nunca nos abandonará. Tem quando a gente volta em Deuteronômio, há uma passagem ali, Moisés, já com 120 anos, já estava ali, já idoso, já estava assim, ele até fala ali no capítulo 31 de Deuteronômio, que ele fala que ele já estava ali, que ele já não tinha mais forças, né, e que o Senhor já havia revelado para ele que ele não passaria ali o Jordão. E aí, então, ele está num momento em que Josué já está ali assumindo a liderança, ele já estava numa fase de preparando Josué, dando instrução, preparando o povo, né? Porque afinal, a primeira geração que saiu do Egito o povo ali já tinha tudo morrido, e a segunda geração que ia entrar na Terra Prometida. Então, Moisés, ele separou um tempo ali para realmente preparar esse povo para a Terra Prometida, passar os mandamentos do Senhor, dar as instruções. E tem uma passagem ali em Deuteronômio 31:8, que é nesse contexto, né, de Moisés ali, falando ali, realmente Moisés falando para o povo, e aí tem um trecho específico que Moisés chama Josué, e que ele fala para que ele seja forte, para que ele seja corajoso, e que ele fala o seguinte, em Deuteronômio 31:8, que o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar, não temas, nem te atemorizes. Então, ele estava ali, né, nesse discurso, já preparando ali Josué pelo que viria e trazendo essas palavras já de encorajamento, lembrando que ele precisaria ser forte e corajoso, porque os desafios seriam grandes. E a gente vê isso na vida de Davi, como Davi, apesar, mesmo sendo aquele garoto jovem que recebeu uma promessa, que foi ungido para rei, não foi fácil para ele. O Senhor tinha um plano para ele, tinha um propósito para a vida dele, o Senhor realmente tinha algo grandioso, o Senhor usou ele grandemente, apesar dos erros que ele cometeu, apesar das falhas, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê que realmente não foi fácil a jornada, mas que ele precisou ser forte e corajoso, e a gente vê Moisés ali orientando Josué que seja forte e corajoso, e tem essa confiança que o Senhor não deixará, não desamparará, para que ele não temesse, e para nós essa mensagem também fica, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos escolheu para cumprir um propósito. Por vezes nessa jornada a gente vai tomar decisões talvez erradas, talvez vamos nos enfiar em emboscadas, vamos nos colocar em situações delicadas, mas que a gente tenha essa lembrança, essa confiança, isso de que Moisés deixou aqui escrito para a gente, que o Senhor, ele vai adiante, que ele está conosco, ele estará comigo, ele estará contigo, assim como ele esteve com Davi, ele não me deixará, não te deixará, e não deixou Davi, não o desamparou. Então, que nesse dia de hoje, assim, vem muito forte ao meu coração falar isso para nós aqui,
que a gente, por vezes, vai estar em situações difíceis, mas que a gente lembre dessa passagem, lembre disso que Moisés passou ali com 120 anos, no momento que ele já não tinha mais forças, no momento em que ele já sabia que ele não ia para a Terra Prometida, mas ele deixou essa mensagem de confiança. Não temas, porque o Senhor ele será contigo. Ele será comigo, será contigo, que a gente possa fazer a nossa parte no sentido de nos santificarmos, de sermos filhos obedientes, realmente de buscar o Senhor de todo o nosso coração, né, de toda a nossa força, e que a gente estando assim, realmente, que a gente nessa consciência, nessa sintonia, nessa busca, o Senhor vai nos livrar do que precisar ser livrado. E um último ponto aqui, para a gente encerrar, que eu quero trazer é que Deus nos prepara para as próximas batalhas. Porque olha só, a gente ainda não viu o próximo capítulo, né? Mas o próximo capítulo, a gente vai ver que havia também um propósito dele sair. Eu vejo como esse capítulo 29, como Deus dando um livramento para Davi, e também já preparando para ele uma próxima situação, que a gente vai ver uma batalha ali que vai acontecer na próxima, né, para não dar spoiler aqui, mas a gente vê que Davi, ele foi retirado dessa situação, vejo como um livramento, depois vocês me contam se vocês também entendem assim, mas que ele estava sendo retirado dessa batalha e já sendo preparado para enfrentar uma questão assim maior. A gente vai ver ali que houve uma situação ali e que ele vai ter que sair de emergência para uma próxima batalha. A gente vê que Deus também nos dá descanso antes das batalhas mais difíceis ainda, porque ele vai passar por uma situação bem difícil no capítulo seguinte. E em Êxodo 14 fala que o Senhor, ele lutará por vocês, para que a gente se acalme, porque ele luta por nós. Então a gente vê que esse cuidado, é isso que eu senti nesse capítulo, né? Então, queria abrir aqui para vocês também, para quem quiser compartilhar algo, alguém quer compartilhar alguma coisa, vocês tiverem alguma percepção ali diferente desse capítulo? Clau, pode falar. Meu Deus, é tão gostoso, gente, participar desse grupo, porque meu coração vai fervendo, assim, de coisas, sabe quando você está assistindo um documentário ou um programa, e aí aparece um cérebro, assim, e esse cérebro, ele está recebendo um monte de caracteres, assim, como se estivesse sua mente enchendo de coisa, é assim que eu me vejo. Minha cabeça vai enchendo. Ai, gente, é maravilhoso esse grupo, né? Deus, Eu amo. não é? Maravilhoso, como o Senhor vai usando cada um aqui, a gente sai daqui tão assim, tão diferente para começar o dia, né? É maravilhoso. É. E eu vou começar Claro, não sei se eu te cortei, por desculpa. Josué. Tá ouvindo? É engraçado que, desde quando eu ouço esse versículo, né, seja forte e corajoso, a minha Bíblia antiga dizia assim, ser tão forte e corajoso. Esse tão forte, ele dá uma conotação de aguenta o tranco. Não é uma questão de ser forte fisicamente, porque ele já era forte fisicamente, ele já tinha se preparado durante anos, né? Imagina aqueles soldados, aqueles guerreiros, eles não eram um varapau, né? Eram todos fortes demais, eles deviam fazer essas academias que tem hoje em dia, né? Que o pessoal levanta pneu, não é verdade? Que o pessoal faz aí umas peripécias aí. Então eu imagino que o campo de treinamento deles devia ser uma coisa assim fora do comum, né? Para treinar resistência e aguentar mesmo o tranco. Então, quando Moisés fala para ele, seja forte e corajoso, esse forte não é físico, ele é mental e espiritual. É do tipo, aguenta o tranco e tenha coragem, porque diante de várias situações você pode esmorecer, você pode desanimar, você pode olhar e falar, não é para mim, não vai dar, a gente vai perder, né? A gente vai se dar mal. Mas quando você entende e você é tomada de uma coragem, pensa bem, quantas pessoas aqui já não estiveram diante de situações tão difíceis, e aí vem uma pessoa conversar com você para te dar uma palavra de encorajamento, e até no minuto seguinte, no minuto anterior, você estava ali, desanimada, angustiada, preocupada, desesperada, e aí, de repente, essa palavra vem para você como um encorajamento, você já se sente empoderada. Não, é verdade, eu consigo, é verdade, eu sei fazer, é verdade, vai dar certo.
Pega uma pessoa que está passando por uma situação difícil e fala para ela assim, eu estou junto com você nessa batalha, eu vou entrar com você nessa brecha, eu vou orar com você, nem que eu tenha que acordar de madrugada com você todos os dias por 5, 7, 10, 15, 30 dias. Às 3 da manhã eu vou orar com você. Quem já não fez essa experiência, está aí o convite. É arrebatador, tanto para você quanto para a pessoa que está recebendo, porque a pessoa se sente fortalecida, encorajada. E diante de situações tão adversas, você percebe que essa força, né, que chega, que não é sua, é Deus trabalhando para você, Deus batalhando com você. Não é verdade? Sobre Davi, quando ele é convidado a se retirar, né? Olha só, Deus ele permite que você, em algumas situações, seja colocada no meio de um ambiente inóspito, né? De um ambiente delicado, de um ambiente que não te pertence, no meio de pessoas que não fazem parte da sua cultura, da sua forma de pensar, da sua forma que você foi educada, para que você sirva de testemunha, mesmo sem contar quem você é. Porque qual foi o comentário que fizeram ali? Não é esse, aquele carinha lá, aquele menino lá que cantaram, né? Que Saul matou 1000 e ele matou 10.000, ou seja, mesmo em lugares onde você se encontra hoje, que você se pergunta para Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Por que eu estou nesse lugar? Eu já queria há tanto tempo ter saído daqui, eu não consigo, não tenho outro lugar para ir. E Deus está te falando, calma, eu quero que as pessoas me conheçam através de você. Então, eu vou falar com pessoas através do seu comportamento, do seu proceder, do seu falar, e a sua história de vida vai provar para elas quem eu sou. Quantos livramentos eu te dei, quantas coisas já fiz por você. Diante de situações tão difíceis, você foi vencedora, mais que vencedora, em mim, em Cristo Jesus. Não é verdade, gente? Isso é muito forte, né? Porque imagino que a Fátima, esses dias comentou que ela tem lá um ambiente difícil no trabalho dela com uma moça que a perseguia. É isso, tal, né? Vou repetir aqui a frase que até hoje, gente, eu não sei quem foi que falou, se foi Spurgeon, se foi o Zé da esquina, não sei. Mas ele fala assim, em todo tempo fale de Jesus, mas se for preciso, use palavras. Então, você não é no muito falar, sabe, gente? É no proceder, é no olhar. Você faz um olhar, dá um olhar carinhoso diante de uma situação tão adversa que você quer trucidar outra pessoa. Olha para ela com um olhar mesmo de amor, sabe? De compaixão, de falar, Deus, me dá um olhar seu aqui, porque o meu vai fulminar, mas eu quero o seu olhar. Quero que dos meus poros saia o seu cheiro agradável. Porque eu sou o incenso vivo diante do teu altar, eu sou o sacrifício vivo diante de ti. Então eu quero que de mim saia essa virtude do Senhor. E Deus faz, gente. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor fortaleça os pés de vocês, as mãos, os olhares, os abraços. Gente, diante de uma situação confusa, que você não sabe o que fazer ou o que falar, abrace. Abrace. Às vezes a pessoa está precisando de um fortalecimento, de um abraço. Só abraça. E deixa a pessoa, deixa o resto com Deus. Tá bom? Amo vocês, viu? Vocês são bênção na minha vida. Olha, gente, Claudinha, foi bem isso mesmo que você acabou de falar aí, né, dessa pessoa tal. Ontem eu passei com essa situação com ela. Eu cheguei, ela estava de cara amarrada, né? Eu falei, tá tudo bem com você? Sim, está tudo bem. Eu me levantei, fui até ela, dei um abraço, eu desmontei a pessoa. Então é isso mesmo, a gente tem que deixar, né, ô Mayara, trazendo em tudo que você falou, né? Nós temos que realmente deixar Deus, o Espírito Santo, governar a nossa vida em todos os sentidos. Seja uma atitude que você tem que tomar, seja algum negócio que você vai fechar, seja uma palavra que você vai falar. Você tem que deixar o Espírito Santo e Deus governar a tua vida, governar a nossa vida, porque sem Ele
a gente desliza, a gente erra, a gente peca, né? Então, assim, é um caminhar realmente tem que ser um caminhar íntegro mesmo com Deus, o tempo todo, né? Ao deitar, ao se levantar, nas ações, nas atitudes. E Deus me colocou aqui no coração agora esse versículo de Salmos 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. O que significa isso, né? Esse versículo. Que ele não é apenas uma orientação espiritual, mas é uma promessa de que ao confiarmos em Deus e entregarmos nossas preocupações a Ele, podemos encontrar paz e direção, mesmo em tempos de incerteza. Muito lindo, né? Eu acho que cabe bem aqui. Para mim, entrou junto com a tua palavra. Amém? Amém, maravilhoso, gente. Bom demais ouvir vocês, maravilhoso. E sabe que só a Clau comentou aqui, só lembrei, só para eu compartilhar aqui por fim, uma das versões aqui que a Clau falou da versão da Bíblia dela diferente do Forte e Corajoso, tem uma das versões que me chamou a atenção também, que eu lembro que quando a gente estava estudando Josué, eu lembro que me chamou a atenção, que é assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo, né? Ao invés de estar escrito forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Então, olha só, né, que ela falou, não era só questão ali, imagina, fisicamente eles eram fortes, mas assim, que a gente esforça-te e tenha bom ânimo, né? A gente tem que realmente estar nessa sintonia. Ai, gente, maravilhoso. Bom demais ouvir vocês. Eu te passei por uma situação essa semana de uma pessoa também que estava muito mal, assim, muito, me mandou mensagem chorando e tal. E aí, antes de eu responder ela, eu orei, assim, pedi para o Senhor, falei, Senhor, coloque, né, as palavras que ela precisa hoje ouvir. E aí, enfim, aí comecei a mandar um áudio, mandei uma passagem, e aí depois de um tempo ela me mandou mensagem com outra voz, ela falou assim, obrigada por você ter compartilhado, isso mudou, assim, o meu dia, porque às vezes a pessoa tá vivendo assim, ela parece que não vê saída, e de repente você traz a palavra que é viva, a palavra que traz vida mesmo, não é? E a gente precisa abrir a nossa boca, né? Realmente a gente. E outra coisa que eu ia comentar rápido aqui, ó. Quando a gente pega o versículo 6, algo que eu esqueci aqui de compartilhar, mas é algo que quando eu li, eu fiquei. Quer ver? Eu te abrir aqui para vocês, aqui, ó. Que aqui ele fala o seguinte, ó. Então aqui chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor. Aqui tá diferente. Certamente como vive o Senhor, tu tens sido reto. E a tua saída. Ah, deixa eu ler outra versão, ó. Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. E tem uma outra passagem lá no 9, que ele fala o seguinte, lá o rei lá, fala o seguinte, eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Aí fala, mas os comandantes dos filisteus que não querem que ele vá. E aí, o que a Clau falou aqui, né, que o nosso proceder, as pessoas, elas vão ver elas possam ver a Cristo mesmo através das nossas ações, né? Eu sempre declaro na vida dos meninos que através do olhar deles, do abraço, das palavras, que as pessoas possam sentir a presença de Deus. E realmente é isso, é o nosso proceder, né? A gente não precisa ficar falando o tempo inteiro, mas que através do nosso proceder as pessoas possam, elas nem entendem o porquê, mas elas se inspiram na gente, a nossa presença transforma a vida do outro, porque não somos nós, mas é a presença de Deus na nossa vida, né? É o nosso abraço, é o que ela falou, às vezes a gente não sabe nem o que falar, mas às vezes é o abraço, aquele abraço, a gente quando carrega a presença de Deus, quando a gente tá nisso, aquele abraço vem porque não é o nosso, mas é o Senhor abraçando, e é aquele consolo que a pessoa precisa, e a gente vê aqui que esse rei aqui, ele via o proceder de Davi, né? Uma pessoa de honra, uma pessoa ali que carregava a presença do Senhor, né? E então, só compartilhar isso para encerrar. Se alguém quiser compartilhar algo para a gente poder, então, ir para a oração. Se alguém quiser compartilhar, pode compartilhar. Temos mais uns minutinhos. Então, vamos encerrar, né? Então, vamos lá, temos 3 minutinhos. Vou orar aqui, então, pra gente. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. Como nós percebemos o cuidado do Senhor em todos os detalhes.
Como esse capítulo nos mostra e nos traz a lembrança, a confiança de que nós temos um Deus que cuida de cada detalhe, que nos livra de todo mal, um Senhor que está vendo lá na frente as consequências e por o Senhor já ver, os seus pensamentos são maiores que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que o nosso, e o Senhor nos guia a todo momento. Obrigada, Pai, por esse dia de hoje, por termos a oportunidade de realmente sermos alimentados, temos a oportunidade de sairmos daqui com a nossa fé edificada, com a oportunidade de sairmos daqui ainda mais fortes e corajosos para o dia de hoje. Realmente, as batalhas são muitas, os desafios são diversos, realmente, em alguns momentos, a gente pode se enfiar em situações desnecessárias por não ter consultado a Ti. Por vezes a gente pode deslizar, por vezes a gente pode pecar, mas que a gente possa lembrar que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nunca nos abandonou, assim como o Senhor não abandonou aquele povo quando estava saindo do Egito e precisando de um escape, de um livramento contra o exército dos egípcios, assim como o Senhor nos livrou, assim como o Senhor livrou Davi, o Senhor também nos livra, e nós queremos te agradecer, Pai, por isso, porque nós nos sentimos tão amados por Ti, Senhor, nós podemos sentir o Teu amor, esse amor que por tantas vezes eu me sinto constrangida pelo Teu amor, tamanho amor por nós. Nós podemos perceber o cuidado que o Senhor tem com esse grupo, o quanto o Senhor vem trazendo pessoas aqui, realmente, e eu creio que o Senhor tem um propósito lindo para esse grupo. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque realmente cada manhã é uma manhã especial. Todas as manhãs é uma manhã abençoada começar aqui com esse grupo. Obrigada por nos colocar nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas. Obrigada por nos livrar quando estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Obrigada por o Senhor nos livrar, por todo esse cuidado. Nós queremos, Pai, te agradecer mesmo. Hoje, o sentimento de hoje é de gratidão realmente, e te pedir, Pai, que o Senhor realmente abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra a nossa boca, para que realmente a gente fale com quem está precisando ouvir, assim como ontem eu tive uma experiência de poder realmente trazer a Tua palavra para uma pessoa que estava precisando e o dia dela ser transformado, que o Senhor realmente possa nos usar, Pai, grandemente, para que através da nossa vida o Seu nome seja exaltado e seja glorificado. Assim como aqui na vida de Davi, as atitudes dele, a grande parte do tempo, exaltava e glorificava o Seu nome, e até mesmo ele vivendo no território do inimigo, até mesmo ali com o rei dos filisteus ali, ele podia ver, ele até declara aqui que ele era bom como um anjo de Deus. Aqui fez essa declaração, que ele podia ver ali, aos olhos dele, ele via como Davi era bom como um anjo de Deus. Então, que assim como Davi, através da vida dele, das atitudes dele, proclamava a Tua glória, que através da nossa vida, Senhor, que através do nosso proceder, que o Senhor nos guia a todo momento, para que tudo na nossa vida seja para honra e glória do Teu nome, que as palavras que saiam da nossa boca, que o olhar, que o abraço que a gente dê, que as pessoas possam sentir a presença de Deus, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento, para que a gente possa vencer as batalhas, Senhor, realmente as batalhas do dia a dia. Que o Senhor continue nos capacitando, Pai. Te agradecemos por tanta capacitação que o Senhor vem nos dando nesses últimos tempos. Te agradecemos porque o Senhor vem derramando sobre esse grupo uma unção nova e fresca. Te agradecemos, Pai. E quero colocar a vida diante de Ti, de todos, que o Senhor possa realmente enviar os Teus anjos, que os Teus anjos vá à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, que realmente o Senhor possa no dia de hoje, mais uma vez, nos livrar de todo o mal, nos dar direção, nos guiar, nos orientar. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Grande beijo, meus queridos, minhas queridas. E até amanhã. Má, que lindo hoje, Má. Gratidão pela palavra, gratidão. Deus tem te usado, que Deus continue te usando, minha amiga. Que Deus abençoe você, sua família, seus 2 filhotes, viu? Que Deus te ilumine muito Amém. aí. E até amanhã. Gratidão por hoje. Amém.
Grande beijo, gente. Até amanhã. Aí amanhã, meu Deus, a gente vai fazer o quê? Agora que eu tô pensando. É o livro, né? Como é que é, meu Deus? A gente nem combinou. Temos que combinar, né? A gente combinar lá no grupo. Ah, meu Deus. Essa vozinha. Amanhã eu acho que é a Luísa que vai falar, gente. Ela está A aqui se Lu. pronunciando. Pronto, resolvido. Então a gente combina lá no grupo. Gente, grande beijo.